Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores sagas da história, a jornada do Islã pela África na Idade Média. E olha, essa não é só uma história de conquista, não. É uma história de comércio, de cultura e de uma transformação que, de certa forma, define o continente até hoje. Mas aí fica a grande pergunta, né? Como é que uma religião que nasceu lá na Península Arábica conseguiu simplesmente atravessar o Saara, o maior deserto do mundo, e fincar raízes tão profundas na África? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Para começar essa história, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, estamos no século VII. O Islã tinha acabado de surgir e seus primeiros seguidores já estavam de olho no sul, na África. Ali começava uma mudança que levaria séculos para se consolidar. O ponto de partida foi a conquista do Egito, lá no século VII, pelo Califado Umíada, que foi um dos primeiros grandes impérios islâmicos. A partir dali, durante o século seguinte, a influência do Islã foi se espalhando por todo o norte da África. Mas o grande desafio, a verdadeira virada nessa história, foi quando decidiram cruzar o Saara, seguindo aquelas antigas rotas de caravana. Tá, mas como é que essa expansão rolou na prática? Não foi uma coisa só, não. Foi uma combinação de vários fatores. Vamos dar uma olhada agora nos 3 principais caminhos que levaram o Islã para o sul do Saara. Pensa assim, foram 3 grandes motores que impulsionaram essa expansão. O principal de todos, sem dúvida, foi o comércio. As caravanas não levavam só mercadorias, levavam também ideias, fé, cultura. Junto com os comerciantes, claro, vieram os estudiosos e os missionários, que foram criando centros de aprendizado. E por último, em algumas regiões, a conquista militar também abriu caminho, mas essa foi a via menos comum. E o resultado dessa mistura de comércio e fé foi o quê? O surgimento de alguns dos impérios mais ricos e poderosos de toda a história africana. Esses reinos simplesmente floresceram ali nas rotas comerciais que cortavam o Saara, conectando o Mediterrâneo com a África Ocidental. E aqui tem um ponto-chave, viu? É fundamental entender que aquelas caravanas carregavam muito mais do que sal, ouro ou tecidos. Elas transportavam coisas invisíveis, mas muito poderosas. Ideias, uma nova fé e novas estruturas de poder. Foi esse intercâmbio que construiu impérios. Bom, 3 grandes impérios dominaram a África Ocidental nessa era. Primeiro, o Império de Gana, que foi quem teve o contato inicial com o Islã por meio do comércio. Depois, veio o lendário Império do Mali, governado pelo famoso Mansa Musa. A peregrinação dele a Meca foi algo tão absurdo que a quantidade de ouro que ele distribuiu pelo caminho chegou a desestabilizar a economia do Cairo por anos. E, por fim, o Império Songhai, que foi ainda mais longe, integrando de vez a lei islâmica ao Estado. E o grande símbolo de toda essa era de ouro foi Timbuktu. A cidade não era só um centro religioso, ela virou um epicentro intelectual global, com mesquitas e universidades que atraíam os maiores estudiosos de todo o mundo islâmico. Se a gente olhar a sequência desses impérios, dá para ver uma evolução bem clara. Gana foi o pioneiro, abriu caminho. O Mali veio depois e elevou a região a um outro patamar de riqueza e conhecimento. E o Império Songhai construiu em cima desse legado, consolidando o poder. Juntos, eles moldaram a África Ocidental por mais de 1000 anos. Mas, olha, a história não é tão simples quanto a simples adoção de uma nova religião. É sobre como essa religião foi adaptada, transformada. O Islã na África não era uma cópia do Islã árabe, não. Ele desenvolveu uma identidade própria, única. O resultado dessa interação toda tem o nome: sincretismo. É basicamente a fusão de crenças diferentes. As práticas islâmicas não chegaram substituindo as tradições locais. Elas se misturaram, criando uma forma de fé que era única e profundamente africana. E como é que isso funcionava no dia a dia? Bem, as elites adotaram o Islã, muito por causa das vantagens políticas e comerciais. Mas lá nas aldeias, na vida cotidiana, muitos rituais e crenças indígenas continuaram firmes e fortes. O resultado foi um Islã que não apagou o passado, mas o incorporou. E o que sobrou disso tudo hoje em dia? A expansão do Islã na África medieval não é algo que ficou parado nos livros de história. O legado dela é vivo, pulsante no continente até hoje. É claro, os impérios caíram, as rotas de caravanas desapareceram com o tempo, mas a herança cultural e religiosa que foi plantada naquela época, essa floresce até hoje e continua moldando a identidade de milhões de africanos. Para se ter uma ideia da dimensão disso, hoje, mais de 300 milhões de muçulmanos vivem na África. É o testemunho mais claro do impacto duradouro daquela jornada que começou há mais de 1000 anos, através do Saara.
E a gente termina com uma pergunta para refletir. A história da expansão do Islã é só um capítulo, né, dentro da tapeçaria imensa e super complexa que é a história africana. Então fica a pergunta: o que mais a gente pode aprender explorando as narrativas desse continente tão vasto e diverso?